frutos aqui, a nossa querida Paula, do nosso White Sunset. Está tudo mesmo, desde as nossas bolachinhas de chocolate da Regina, não é? Exatamente. Ai, que marotas. Está bonito, está muito bonito. Colocaram isto muito bem. Sim, então parabéns. Nós hoje temos aqui, Paula, um tema que me agrada imenso. Porque, um bocadinho assim, controverso, mas... É controverso, mas eu não deixo de gostar dele, né, dos frutos secos. Aliás, cá sabem disso, porque eu ando sempre, na minha mala, tenho sempre ou avelãs, ou nozes, ou cajus, aquelas misturinhas, ou amêndoas. Sim. Por acaso eu devia fazer misturas, mas não, ando sempre com um pacotinho. Claro. É como são dá mais jeito. São muito saciantes, não é? Exatamente. Ainda há bocado apanhei a Rafaela, que estava lá dentro, eu estava a preparar as quantidades e ela, o quê? Essas são as quantidades diárias? E eu, são. E ela, ai meu Deus! Já está aqui por tanto quantidades. Pois, isto já está dividido mais ou menos por quantidades. E ela ficou aflita porque comia muito mais do que as quantidades que aqui estavam, não é? A pessoa tem tendência a... pinhão. Vai ficar muito triste. 8 pinhõezinhos por dia é a dose diária recomendada para terem a proteína no pinhão necessária. Eu não escolheria o pinhão. Pois não, mas eu gosto de pinhões, por acaso gosto de pinhões. Gosto, mas não. Mas é muito infeliz. É mísera a quantidade. Pois. Não, mas é precisamente disso que eu venho falar, lá está. Até que ponto é que estes alimentos que aqui temos, quer as sementes, quer os frutos oleaginosos, serão indicados num plano de emagrecimento? Não é? Uma pessoa que quer emagrecer, não é? Nós vemos imensas pessoas que têm cuidado com a apresentação e que pretendem perder gordura corporal. E depois consomem imensos frutos, imensas sementes e depois queixam-se que têm algum volume abdominal, alguma gordurinha e tal, não é? Nós há pouco estávamos a falar na maquilhagem, já não sei, era um senhor. Sim. Acho que foi no consultório, não sei, alguém estava a dizer, mas ele come tão bem, ele devia ser magrinho. Pois. Mas depois come bem. Depende da quantidade. Depende da quantidade, precisamente, e também da forma como essas gorduras depois vão ser usadas no organismo, não é? Portanto, se estivermos a falar dos frutos secos, eu até coloquei umas tabelas para me fazer entender melhor. Então, se estivermos a falar dos frutos secos, o que acontece é que eles, se nós pensarmos neles individualmente, eles são excelentes. Excelentes, Gabriela. Porquê? Porque não só são ricos em gorduras mono e poliinsaturadas, que são as melhores, é verdade, como têm muita fibra para o intestino, isso é fantástico, ok? Mas ao mesmo tempo têm muitas vitaminas e minerais, nomeadamente ácido fólico, por exemplo, as grávidas, não é? Ferro também, zinco, fósforo, tem também cálcio, ótimo para os ossos, não é? Tem também, portanto, deixem-me pensar a ver se não erro, não é? Vitaminas do complexo B, não é? Tem magnésio, também muito importante, não é? A nível osteoarticular. Portanto, são extremamente ricos, quer em vitaminas, quer em minerais, quer em proteínas, quer em fibra e nas gorduras. São realmente os que têm as melhores gorduras, não é? Agora, e vitamina E, não é? Porque... Vitamina E, muito importante a vitamina E. É verdade. A noz então tem imensa. Muito bem. Vou já comer muito linda, muito antioxidante, muito bem. Muito bem, lição estudada, E a noz em particular é dos poucos que tem muita quantidade de ômega 3, que é o ácido alfa-linolénico. Portanto, que é excelente como, portanto, os ômega 3 para as evitar doenças cardiovasculares, bons para o colesterol, para a circulação, etc. Pronto. Conclusão, quando nós pensamos neles, a verdade é que têm excelentes características nutricionais. Excelentes. Quer os frutos secos, quer as sementes, não é? O problema é que se nós olharmos para este quadro, para esta tabela atrás, que é muito linda, não é? Não, é verdade. O que nós percebemos é que grande parte destes frutos oleaginosos, aliás, muito conhecidos por frutos secos, alguns, mas pronto, frutos oleaginosos, o que acontece é que se por 20 gramas, imagine, se por 20 gramas a noz tem 140 calorias, não é? Por 100 gramas estamos a falar de 600 calorias. É muita coisa. E num plano de emagrecimento, uma pessoa quer emagrecer, às vezes em consulta eu deparo-me com este tipo de questão. Doutora, eu não entendo, eu estou a fazer um plano de emagrecimento, aliás, eu estou a ter cuidado alimentar há imenso tempo e todos os dias eu como frutos secos e sementes para ser saudável, só que entretanto vou ganhando um bocadinho de gordura e não sei de onde é que vem. E eu às vezes digo, olha, vem daí. Porque é necessário comer, mas com conta, peso e medida, ok? Temos que ter noção que as quantidades, imagine, só 6 avelãs por dia, não é? Portanto, isto é uma tristeza, é mesmo muito pouco. 6 cajus, 8 amendoins, isto é muito pouco. Amêndoas? Nozes, amêndoas também, estamos a falar de 7.
7 amêndoas. Ai, eu ando a comer demais. Eu achava que podia ir até 10. Pois, vá lá, nem está muito longe. Pronto, a nível de nozes, são 2 nozes inteiras. Eu até coloquei aqui 2 propositadamente, não é? 2 é dose diária recomendada, Ou seja, não é? por dia. Não anda a fazer mal as 10, Não? anda a fazer mal. Porque assim, A mistura. eu acompanho, sei lá, uma banana com 10 avelãs. Sim. Mas à tarde, como se calhar uma ameixa com 10 avelãs. Fantástico. Ou seja, são 20, não é verdade? E depois, se avelãs. calhar à noite, se tiver Mais um desejo. Pronto, a verdade é que eles são altamente saciantes, também devido à quantidade de fibra que têm também, e de proteína. Agora, o problema é que, na verdade, são muito calóricas. E embora sejam boas gorduras, é o que eu estou sempre a dizer, não são as calorias que aqui interessam, mas sim o tipo ou a forma como essas calorias vão ser utilizadas pelo nosso organismo, não é? Só que não é por algo fazer bem que nós vamos abusar, não é? Exatamente. E o problema é que nós somos um bocadinho assim, não é? Se isto faz bem, então vamos comer às mãos todos os dias, misturar com cereais ao pequeno almoço, que é para ver se... Uma coisa é sermos desportistas, não é? Por exemplo, se estivermos perante um desportista de elite, se ele quiser fazer a sua Mas granola, só de elite. não é? Não. Se for Ou alguém que seja desportista pronto. como eu, eu sim. corro diariamente. Então pronto. Ainda então... hoje foi correr, mas mesmo assim não é Mas, por exemplo, eu aconselho este tipo de produtos, portanto, frutos e sementes, sobretudo para quem vai correr. Porquê? Porque dão um chamado boost energético, dão aquele arranque e permitem uma manutenção de energia ao longo do tempo durante a corrida. Eu acho inteligente aí. Mas há muitas pessoas que comem, não é? E vão para o trabalho e sentam-se. Convém ser antes. Convém ser antes, precisamente. E convém que a gordura seja utilizada, não é? Portanto, se eu for comer isto, uma mão cheia e ficar quieta, quer dizer, não só estou a abusar na quantidade, como também não estou a utilizar, não é? As calorias deste produto. E à noite, por Este exemplo? alimento, sim. Porque eu não posso ficar sem fazer Uma ceia, uma não é? ceia. Sim. Para mim é pior. Eu sinto que é pior. Eu preciso também, sim. E às vezes vou buscar, sei lá, 4 avelãs, 4 cajus. Eu não sei se à noite estou a fazer o mais correto. Depende da quantidade de cajus e avelãs ao longo do dia, não é? Não, pois, eu já nem olho para essa parte. Pronto, é assim, eu normalmente à noite recomendo mais proteínas. E embora elas sejam proteínas, são proteínas vegetais. Eu à noite recomendo um bocadinho mais proteínas animais. Isto porquê? Porque me interessa ingerir algo que me ajude na formação de massa muscular e a acelerar o metabolismo durante a noite. Porque eu pretendo sempre secar um bocadinho, não é? Agora, se o objetivo da Gabriela for manter, e se essas 4 avelãs a saciam e a deixam bem, mantenha as 4 avelãs, fico muito feliz com isso. Então o que é que eu podia... Cada pessoa, o que eu digo muito é que, a mensagem que eu tento transmitir é que um alimento que pode ser um remédio para uma pessoa pode ser muito nefasto para outra pessoa, não é? Portanto, para a Gabriela, se as 4 avelãs são suficientes para se deitar bem, saciada e não ir atacar nas bolachinhas de chocolate ou noutras coisas, então mantenha as 4 avelãs. Agora, se por acaso começa as 4 avelãs, mais as 10 à tarde, mais as 10 ao pequeno almoço e tivesse a notar aumento de peso, então se calhar eu não iria às 4 avelãs, iria às 20 do resto do dia, não é? Portanto... Eu acho que o problema está aqui, naquela cozinha. Isso. Nos brownies, nos brigadeiros, sempre a provar coisas. Fazem bem ao espírito, mas fazem mal ao corpo, não é? É um problema. Se formos aqui, estas quantidades também têm que ser pequeninas, não é? Sim. Aliás, falta aqui que eu esqueci-me, uma colher de sobremesa. Eu esqueci-me da colherzinha que era para ficar aqui a meio. Não, de sobremesa. É a dose diária recomendada de sementes é de 1 colher de sobremesa por dia. Portanto, se nós imaginarmos, muitas pessoas só ao pequeno almoço já colocaram 2 colheres de sopa. Já foi. Já foram. Já foi. E, portanto... esse dia é melhor arriscar, começar outra vez. É verdade. Se nós pensarmos que em 100 gramas elas têm quase tantas calorias como os frutos secos, estamos a falar de 500, 600 calorias por 100 gramas e rapidamente uma pessoa alcança os 100 gramas a brincar com cereais, não é? Aliás, isto é interessante porque a história das sementes é muito interessante. Nós comemos sementes, mas, por exemplo, isto também é uma semente, ok? As pessoas não veem, por exemplo, a ervilha é uma semente, a lentilha é uma semente, o feijão é uma semente, o trigo, a aveia, o centeio, a cevada são sementes. Portanto, na verdade, nós já comemos sementes há muito tempo. Só que não são, portanto, estas são de outros países, outras zonas geográficas, não é? E estas são aquelas que entraram no nosso mercado, porque vêm de outras zonas do mundo, não é? Como sendo milagrosas, não é? Como estas são muito melhores do que aquelas que nós já cá tínhamos. Não é bem verdade. Não é bem verdade. São simplesmente diferentes.
São simplesmente diferentes. Eu, quando era pequenina, ainda me lembro que tinha 2 periquitos, que era a Piggy e o Pompom. E um deles devem ter morrido e os meus pais lá inventaram que a gaiola estava aberta e eles lá voaram para a liberdade ou para a morte, não sei, não é? E eu sempre, portanto, sempre que eu olhava no supermercado e via estas pequeninas coisas, eu só dizia assim, isto era o que os meus periquitos comiam quando estavam na gaiola. Pronto, mas se nós pensarmos bem, porquê é que eu estou a dizer isto? Isto tem uma certa lógica, parece tolinha, mas isto tem uma certa lógica. Os periquitos, portanto, as aves, têm 3 estômagos. Um deles é moela, que serve para triturar as sementes. Ora, quando as pessoas consomem sementes inteiras, não só não aproveitam grande parte dos nutrientes, como também podem causar alguma lesão a nível intestinal, se tiverem predisposição para tal. Ou seja, se forem pessoas com trato gastrointestinal mais sensível, doenças inflamatórias intestinais, etc., têm que saber usar estas sementes. Por exemplo, as sementes de linhaça, aqui estão inteiras, aqui estão moídas. Claro que são diferentes. Estas são de origem do Brasil, estas são de origem do Canadá. Em países frios as sementes de linhaça tendem a ser douradas, em países quentes são mais castanhas. Pronto. Mas se nós consumirmos as sementes inteiras, nós não vamos aproveitar nada. Elas saem para a sanita, ok? Inteirinhas. Mas se as consumirmos na forma de pó, já aproveitamos muito mais e já não causamos lesão ao intestino. É verdade. Como algumas, por exemplo, as sementes de sésamo, etc., se forem, ou as de linhaça também, se forem aquecidas antes do uso, nós conseguimos que elas libertem aquele óleo, que são os tais ômega 3 e ômega 6, as tais gorduras poliinsaturadas, e conseguimos que o corpo utilize muito mais, digamos, os nutrientes destas sementes. Mudou tudo. A minha perspectiva mudou em relação nós não somos periquitos, não é? Nós não somos aves. E, portanto, consumi-las inteiras, não vamos aproveitar nada, estamos a gastar dinheiro. Durante algum tempo, isto é verdade, tinha assim uns potezinhos ainda mais pequenos, mais pequeno que este. E, de facto, as sementes estavam assim. E cada vez que ia lá uma amiga à casa, dizia, mas isto é comida de passarinho. De passarinho mesmo? Efetivamente era, porque eu não triturei. Então pronto. Tinham razão vocês. Pronto, está visto. Mas lá está. Portanto, estamos a falar de ótimas gorduras, não é? São ótimas, têm pouco açúcar, muita fibra, são boas em proteínas, são ricas em proteínas, muito pouco sal, só que lá está, a mesma coisa. Se nós pensarmos, não é? 121 quilocalorias por 20 gramas, logo 500 e tal por 100 gramas, não é? Portanto, se pensarmos um bocadinho nisto... Os frutos secos. Os frutos estes são um bocadinho mais saciantes, não é? Eu estou a dar mal o nome, não é? São frutos oleaginosos, mas também alguns podem ser... É a ameixa seca. É isso mesmo, é o figo seco, isso mesmo, é a passa. Sim, tem muito açúcar. Mas são usados muitas vezes até em receitas saudáveis em substituição do açúcar. Lá está. Também a ameixa seca, a passa, há quem coloque isso em vez de açúcar refinado, em vez de açúcar branco. É ter imaginação. Adoça, não é? Adoça, não é? Mas, realmente, olhando faz-nos para os valores, faz-nos pensar. Faz-nos pensar. E as pessoas consomem, o problema é que as pessoas veem os frutos secos, veem as sementes, dizem-nos que fazem bem, e as pessoas consomem, não é? Como se fosse um remédio para todos os males. E aí temos um problema, não é? O problema não está no consumo moderado, o problema está quando este consumo é exagerado. E muitas pessoas, depois de verem que a dose diária recomendada de sementes é uma colher de sobremesa e a dose diária recomendada de pinhões são 8... Eu sei que isto é muito pouco, mas realmente, e 2 nozes por dia, isto faz-nos pensar, não é? Olhar para a opinião. É impossível. Por isso é que eu fiz questão dele estar à frente. Dele estar à frente, é para verem bem. Sim. Mas lá está, muitas pessoas ao lanche colocam isto num iogurte e comem tudo. Não é? Qual é assim a mistura ideal, Paula? Não há mistura ideal. Não, porque eu tenho receio, não há? Não há, podemos misturar como quisermos. Aliás, um é mais rico em magnésio, outro é mais rico em zinco, outro é mais rico em selênio. Por exemplo, lá está. Também há algo muito importante. O selênio, em dose exagerada, também é tóxico. E nas sementes, há uma mensagem que eu acho muito importante aqui deixar. Nas sementes, quando uma pessoa vai às compras, tem que ter cuidado com a escolha que faz. Porque se estiverem embaladas, nós, através do prazo de validade, conseguimos perceber se estão em condições ou não. Mas se forem vendidas a granel, não é? Nós temos que ter a certeza que há muita rotatividade do produto. Porquê? Porque a umidade, quando elas ficam muito tempo numa caixa, no supermercado ali, a umidade faz com que haja a criação de um fungo, não é? Que são as aflatoxinas, que são muito tóxicas para o nosso organismo. Portanto, muitas vezes achamos que estamos a fazer bem ao organismo a consumir determinada semente. E nem sempre estamos, às vezes estamos a testá-lo.
Eu inconscientemente já tive a oportunidade de comprar assim, comprei só uma vez, mas sem saber o que me estás a dizer, Paula, pensei nisso. Boa. E não Boa. achei por bem não comprar. Muito bem, muito bem. Eu também prefiro em pacote, porque pelo menos sei que foram tratadas, não é? Mas em supermercado já me aconteceu comprar e que estavam a terminar e eu esperei, porque vi a senhora a repor, esperei que ela colocasse novamente e tirei logo as primeiras. Tenho receio. Há pouco estava a Sim. dizer qual seria, não há mistura ideal, mas tendo em conta as quantidades, lá está, se quisermos fazer uma mistura Claro, temos para ter metade de uma noz com duas podemos fazer avelãs, aqui um pinhão. um pinhão. Sabe, eu Não é hoje, fácil. eu hoje comi pinhões. Uau! Comi Comi pinhão. 2 pinhões. Pois, Sim, a sim, mistura realmente, depois quando pensamos em fazê-la, vamos ter em conta isso, não é? Temos de ter em consideração as doses e temos de ter em consideração que tudo bem que são gorduras, são boas gorduras, são anti-inflamatórias, são essenciais, são protetoras a nível cardiovascular, mas são gorduras. Ou seja, uma gordura má ou uma gordura boa são 9 calorias por grama. E, portanto, isso conta. Conta. Está tudo a contar. Viram as tabelas? Viram? Apontaram? Vão pensar agora no que vão comer amanhã ao pequeno almoço, ao lanchinho. Aliás, Sim, ao lanchinho. Uma estratégia gira, mas agora tinha a ver com postura e o andar e eu lancei essa dica, deixar os frutos secos longe, que obrigava a pessoa a sair da cadeira. Sim. Não sei se obriga também depois A gastar algumas calorias depois do consumo. não eu ir lá mais. Eu ir lá. Tenho uma desculpa, não é? Vou endireitar as costas, Sim, mas vou sim, lá sim. mais. Pronto, tudo conta, era não é? aqui um Tudo à conta. parte. Paula, obrigada. Ora é essa, Gabriela, eu é que agradeço. As tuas dicas são sempre de registar. Obrigada, E obrigada. para mim Espero que isto é sim. uma aula importantíssima. Agora, Uma lição. Uma lição. Vou convidar-te a ver um bocadinho